Muito boa noite a todos vocês que nos acompanham aqui em mais um Pod Síndico na Estrada. Olha quem está aqui comigo hoje, Cauê Barbosa, de host. Grande Reginaldo. Não é a Tamiles, né, Tami? Você que está aí nos assistindo, né? Fiz uma troca justa? Não sei, vamos ver hoje. Trocou a loira por um moreninho, né? Não tô sabendo. A Tamiles avisa ela que ela não tem esse topete garboso aqui, jamais terá. Não, brincadeira. Não. Mas é isso, pessoal. Eu e Cauê hoje estaremos aqui hoje no Pod Síndico na Estrada, trazendo muito conteúdo a todos vocês que nos acompanham. A gente que aqui no Pod Síndico sempre leva novidades do mercado, troca de experiências, essa parte que a gente até brinca às vezes, falando que o programa às vezes é uma aula, né? Se torna aí uma capacitação, né, Cauê? Com certeza. Então, com certeza, aqui não vai ser diferente hoje com essas duas feras que estão aqui na nossa frente. Com certeza. E num quadro novo. Isso pode ou não pode, né? Pode ou não pode? Então, vamos ter muitas coisas legais aqui. Você que está aí nos acompanhando, não pode perder. Gostou do programa? Deixe o seu joinha, compartilhe o nosso conteúdo, se inscreva no nosso canal, que aí com certeza vai sempre estar fazendo esse engajamento e levando muito mais conteúdo aí para as redes sociais. Certo, Cauê? Certíssimo, Se amigo. apresenta, Cauê, para o nosso público. Bom, muito Ninguém prazer. te conhece. Quase, né? Eu tô começando agora, né? Então, assim, não, até parece, né? Mas tem gente que ainda não, né? E acho que esse programa aqui do Pod Síndico, ele tá ganhando cada vez mais espaço, mais notoriedade. Não estão começando agora também. Quantos programas vocês fizeram? 102. 102 programas. 103. Esse é o 104º já, Cauê. Esses grilos. Olha que maravilha. E tá mudando, a barba revolucionando. tá ficando branca já. Olha, tem que ver no primeiro se já não estava, Reginaldo, mas veremos isso. Mas muito prazer, pessoal. Meu nome é Cauê Barbosa, sou advogado condominialista, mas sou mais conhecido no mercado condominial por ser palestrante nas áreas de inteligência emocional, oratória, comunicação não violenta, entre algumas áreas correlatas do desenvolvimento humano, da comunicação em si. E conheço esse fera aqui de eventos, fazemos parte do curso da Brasconde, tem outros integrantes aqui também. E é uma honra estar aqui com vocês, pelo Pod Síndico e também com esses dois feras que estão aqui na nossa frente, que vão se apresentar logo mais também. Show de bola. Estamos juntos. E agradecer a todos vocês aí que estão nos acompanhando, agradecer também aos nossos patrocinadores, porque a gente sempre comenta, né, Cauê? Sim. Sem os nossos queridos patrocinadores, nada disso estaria acontecendo, até porque eles que nos honram aí em confiar no nosso trabalho e trazer todo esse movimento aqui para vocês aí que estão nos acompanhando. Então, bora lá, vamos apresentar os nossos convidados de hoje, porque o tempo passa muito rápido, Cauê, sabia? Quando você está desse lado aqui, você sempre estava do outro lado, né? Eu te entrevistando. Você vai ver como que vai passar rapidinho aqui, né? Ainda mais quando o papo tá bom, né? Exatamente. Muito bom. Então vamos trazer essas duas feras, uma aqui de Campinas e o outro lá do Sul. O cara passeou bastante para chegar até aqui, hein? Acho que dá uns 2 ônibus, pelo menos. E ele tem novidade aí para contar para todos vocês aí. Depois eu quero que ele fale também. Tá com podcast lá também, você viu? Mentira. É. Não estava sabendo, gente. Não. Só em primeira mão aqui. Então vamos chamá-los já aqui junto com a gente. Doutora Daniela Bibiano e o doutor Ramon Pérez Luiz. Seja muito bem-vindo. Xará do nosso operador, hein? Temos 2 Ramons na sala. Aí sim. É difícil encontrar xarás por aí, né? Tá vendo? Seja muito bem-vindo, meus queridos. Muito bom. Obrigada. Muito boa noite a todos. É um prazer estar aqui com toda essa família Pod Síndico, agora na estrada. É isso aí, né, agora na estrada. Reginaldo, conhecido aí, já posso dizer nacionalmente, por conta desse podcast incrível da Brasconde, qual ele está capitaneando já há muito tempo e de onde tenho o prazer de ser uma das docentes aí, lecionar nesse curso de síndicos profissionais. Prazer estar aqui com o meu amigo e sócio Cauê Barbosa e com o nosso visitante ilustre, querido Dr. Ramon, que veio de Porto Alegre, com esse sotaque. A gente fica hipnotizado vendo ele falar. Quando ele solta o bar, a gente cai na cadeira. Ó, se você falar o bar amanhã, sexta-feira, depois das 18, vai todo mundo correr pro bar. É pro bar. É pro bar mesmo. Eu acho que até se não falar, né? Mas tá tudo certo. É um prazer dividir essa mesa com vocês, meus amigos. Muito bom. Pessoal, muito boa noite. Quero deixar mais do que registrada a minha alegria, minha satisfação de poder estar aqui participando do Pod Síndico, juntamente aí com o Reginaldo, que eu tive a oportunidade de conhecer ele no ano passado, lá em Ribeirão Preto, no Encontro Nacional da Anacom, no qual com grande alegria faço parte.
deixar registrado aqui a minha satisfação, porque o mundo condominial, a peregrinação que a gente faz, nós temos a grata satisfação de conhecer pessoas. Porque é isso, né? Os nossos cargos, tudo isso passa. Agora, as pessoas que a gente conhece, e aqui eu quero registrar muito a doutora Daniela Bibiano e a doutora Amanda Amaral, aqui de Campinas, que eu conheci elas no Rio de Janeiro, no ano passado, e sempre que eu vejo elas no Rio. Hoje eu estou vendo elas aqui em Campinas. Vamos ver se daqui a pouco consigo levá-las em Porto Alegre, né? Nós que estamos lá embaixo no mapa do Brasil, acompanhando tudo aqui que a região sudeste do Brasil faz nessa área condominial, que vem crescendo muito, que vem exigindo cada vez mais espaços como esse aqui. E aqui fica o meu registro de parabéns para vocês do Pod Síndico, porque é isso que esse mundo precisa. Precisa de conhecimento, network, informação assertiva, né? E como você mesmo falou, Reginaldo, nós lá no Sul criamos, eu juntamente com outras 3 colegas, o Chama o Jurídico, o Condomínio Pode, justamente com essa proposta aqui, aonde nós possamos levar conhecimento, levar pessoas com propriedade na área, porque, como a gente costuma dizer, e para mim a melhor definição de condomínio não é definição jurídica, ela é um organismo vivo que se movimenta. Perfeito. E se ele se movimenta, a gente tem que movimentar junto com ele. A gente tem que estar aí, né? Rio de Janeiro, São Paulo, Porto Alegre. E você falou, nós estamos lá embaixo. Não, vocês são o alicerce do país. Tá lá na estrutura do país, né? Então, é isso daí. Mas é muito legal esse início aqui, esse bate-papo, porque essa troca de experiências, né? Essa vivência em várias regiões do nosso país, e a gente que vai viajando, vai passeando, vai vendo, né? Conhecendo síndicos, empresários do segmento, a gente começa a entender que condomínio é tudo igual, os problemas são iguais, os BOs, os síndicos, as mesmas reclamações. Por quê? Porque a gente está falando, é que nem, né, eu costumo dizer, a gente fala condomínio, a gente pensa muito na questão estrutural, né, bloco, cimento, mas condomínio são pessoas. Então as pessoas estão em todos os lugares, então talvez por isso que tenhamos aí os mesmos problemas, né, Cauê? São pessoas, né, no fim das contas. Exatamente. E o Cauê aí, né, com essa parte da inteligência emocional, você sabe muito bem como que é isso, né, Cauê? Não só eu, viu, Reginaldo? Não, temos vários. mais Master Coaches nessa mesa. Tem? Aqui. Temos Olha. hipnoterapeuta clínico nessa mesa, temos apaixonado aqui por desenvolvimento humano, né, doutor Ramon? Então, ó, desculpa, pra mim é uma surpresa, e uma Exatamente. surpresa Achou positiva. que fosse ficar quietinho aí nessa parte, estamos entregando o Ramon na bandeja. Esse é o problema da gente ter conversa nos bastidores, viu? Tá vendo? Não, mas é isso que o Cauê falou. Eu sempre fui apaixonado por pessoas. Tem um currículo, uma caminhada na área do desenvolvimento humano. Alguns cursos que o Cauê fez, eu fiz também. E hoje eu vejo na área condominial que toda a minha caminhada de quase 18 anos aí, sou professor, além de advogado, passei pela experiência de síndico também. Eu, inclusive, brinco, né, que eu já deixei em testamento para minha esposa, para que quando eu morrer, colocar nos bolsos a carteira da OAB e na outra a ata que eu fui eleito síndico, para quando eu chegar lá mostrar que passei pelo inferno. Né? Ou seja, eu ter realmente a absolvição, né? Então, Muito bom, Cauê. Como que é? Muito bom. Muito bom, cara, muito bom. Tá garantida a vaga. Então, hoje eu vejo que toda essa caminhada, eu advoguei para uma escola de desenvolvimento humano que acabou me ligando a esse segmento, corroborou para isso. E é como vocês estão dizendo, condomínio é pessoas. Se eu tivesse só o condomínio edilício, a estrutura, né, ainda com a área privativa e a área comum, aí ficaria a pergunta, né, 100 pessoas lá dentro, seria condomínio também? Que utilidade teria? Não, são pessoas. São pessoas. E os BOs que vocês falam, eu costumo dizer de condomínio para condomínio é que nem pesquisa eleitoral. É 2 pontos percentuais ou para menos, para mais ou para menos. Não tem, mas não foge muito daquilo ali. Às vezes a gente escuta umas histórias um tanto bizarras, mas elas são reais, podem Sim. acreditar, né? Vocês estão nos assistindo que vivem em condomínio, acompanham aqui, sabem, né? Podem acreditar em cada história que a gente conta, viu? Porque é realmente verdade. a mais pura verdade. É isso aí. Muito bom. E a gente vai iniciar aqui hoje um quadro novo, né? Que o Cauê, juntamente com a doutora Daniela, trouxe aí para nós a ideia e na hora a gente falou assim, é isso aí. Vamos fazer, né, Cauê? Com certeza. E como que vai funcionar esse negócio aí, esse trem aí? Você Seguinte. viu que eu tô falando trem, né? Agora já cheguei em pegou Minas do Gerais. Mineiro, já chegou, daqui a pouco vai chegar no sul, daqui a pouco entra em É isso Campinas aí. na porta. Aqui em Porta. Boa tarde. Tem mineira na mesa, ele já foi contagiado. É. Já. Exatamente. É irresistível, não tem jeito, né? Mas, ó, a gente tava olhando aqui, eu tenho essa
honra de ter um exemplar desse aqui lá na mesa do escritório. Ó, E a gente ficou algumas perguntas, algumas questões, o quadro que a gente vai montar aqui no podcast. E pensamos, tá, mas se a gente fizesse perguntas de pode ou não pode? Aí, tava discutindo com a doutora Amanda, né? Olhei pra ela, olhou pra mim e falou, mas é pode síndico. Então a gente tira o E ali do pode ou não pode, fica pode ou não pode. E a gente acabou criando uma série aqui de intruso no Pod Síndico. é isso Mas, aí. para isso, o objetivo qual que é? A gente fazer o maior número de perguntas possíveis dentro do tempo que nós temos aqui, com respostas práticas, né? Para quem está nos assistindo, sejam os advogados, sejam os síndicos, sejam outros prestadores de serviço do mercado condominial, que tenha relevância essa resposta para eles. São dúvidas que nós recebemos todo santo dia, seja no escritório, seja nas palestras, nos treinamentos que nós fazemos, e com certeza Reginaldo também. E com certeza isso é muito debatido. Aqui a gente joga para vocês a pergunta, dá uma certa ambientação, né, uma contextualizada rápida nela, e vocês que deem os seus pulos. Não sei nem se o Ramon e a doutora Daniela estão sabendo das perguntas, mas são profissionais, Eles gabaritadíssimos. Tenho certeza que eles vão se virar Vão nos ter 30. tempo aqui? Vai ter tempo essas coisas? Não, né? Não. Ele é no tempo deles, né? Vai no tempo deles. A gente vai fazendo pergunta até estourar o nosso tempo aqui. Eles vão aguentar. Até agora... Ao vivo é uma beleza isso, né? Eles vão fazer... Nós que não temos. até as 10 da Lute. noite acho que dá pra responder umas Com perguntinhas. certeza. né? Eu Até tenho porque a certeza. questão do pode ou não pode, a melhor resposta de advogado sempre depende, né? Então, Acho que tá proibido, tá? É isso que é. Vamos colocar algumas regras, né? É um choque, né? Falar, depende... já aperta o botão vermelho Reforço aqui. negativo. Vai ver a Dani lá. Então, se você estiver assistindo aí e ver a Dani fazer assim, é o choque que ela tá É tomando. um choque. Então, são ligados os eletrodos dos nossos participantes. Vocês né? viram que hoje o programa tá bem diferente, Hilário, né? né? Tá bem hilário. Cauê Barbosa. Cara, eu tivia até pensado no choque antes. dá tempo de sair, eu ia dizer, dá tempo de sair embora ou não? Não tem se levantado aí, Ramon. Não recomendo. Então, vamos fazer tipo um debate aqui, Então né? vamos. Valendo, Vai, Reginaldo. você não tem direito a réplica, nada, né? Não, então vai lá, aqui é posicionamento. isso. Então já vamos lá para a primeira. Eu faço primeiro para Dani, Vai. Manda né? bala. E Vai. depois você faz pro Não, Ramon. a gente vai- E depois eu faço pro Ramon. A gente vai se ajudar É mutuamente. isso. né, Ah, vocês vão tá? se ajudar? Exatamente. Aqui é tá? Parceria, hein? Tô vendo. Parceria, você tá vendo, né? Se você conseguir inserir uma intriga entre ambos, tá? Vamos ver A a ideia é temperatura aqui, Não né? Você vai sabe, conseguir. você sabe que isso que dá audiência, né? Com certeza, é briga, né? É briga. Briga no podcast. Então a gente vai fazer aqui casos de condomínio. Eu acho que isso é uma outra ideia para uma outra situação. viu? A Acho gente que é. anota aqui, tá? Saiu mais uma aqui do forno. Registra a marca, hein? Vai. Então bora lá, já temos perguntas aqui que foram enviadas pra gente, né? Então, a primeira do dia. O síndico ele pode advertir ou multar um infrator com base na reclamação de um morador? Somente o morador foi lá e reclamou. Pode já sair advertindo, multando, ele tem que ter provas reais, contundentes ali para poder tomar esse tipo de atitude. Pode ou não pode? Pode Ele já ou não começa dando pode? no fígado, né, gente? Porque Vamos cuidar desse hoje, fígado. né, vamos cuidar desse fígado. Esse fígado palmeirense sofrido aqui, mas vamos lá. Fala. É um desafio, né, gente? Porque o síndico, quando ele nos procura, né, enquanto assessoria jurídica, ele já quer que seja feita aquela advertência. O tempo da conversa com ele, com aquele condômino, já terminou. Ou nem começou, né? Porque às vezes é aquele condômino mais resistente, aquela pessoa que já não é muito acessível, e aí ele já vem com aquele pedido, né? Redigir a advertência ou multa. E a gente, enquanto assessoria jurídica, é bom lembrar que a gente responde pelo resultado do serviço que a gente presta. Então, ainda que o síndico peça, mande, né? E se a gente detectar que naquele contexto daquilo que ele está pedindo não tem cabimento jurídico, é nossa obrigação, enquanto assessoria jurídica, pontuar os riscos. Não é dizer não vou fazer, não é dizer não faça, mas é dizer se fizer, terá risco. Por quê? A reclamação de um morador, ela não é uma prova, ela é um indício de que aquela infração aconteceu. Perfeito. Então, vamos compreender aqui que a advertência nada mais é... Ah, Daniela, mas é só uma advertência. Mas a advertência nada mais é que um ato preparatório para uma penalidade um pouco mais gravosa, que é a multa. Sim. Então, se a gente partir de uma advertência sem provas, somente com a evidência da reclamação, o síndico não tem fé pública. Tampouco o morador que reclama. Então, o que ele fala não tem presunção de veracidade. E ele precisa vir munido de aquele nexo, né, que liga a infração ao seu autor com a devida comprovação.
Vamos falar de exemplo, porque senão fica muito, Sim. né, muito teórico Sim. aqui. Reclamação, por exemplo, o cachorro, né, fazendo xixi na área comum. Já aconteceu e eu conto isso em palestra e é muito engraçado, né? Uma síndica entrou em contato e falou: faz a advertência, né? Manda a prova. Ela manda a foto do xixi. Que legal. Aí chamamos o CSI para fazer aquele exame de DNA, brincadeira, né? DNA canino. O laboratório sai, aí sim, é do cachorro da pessoa, dele, com certeza. Né? É. Luminol ali para ver e tal. Bilu agiu mal, né? Então, assim, não é prova. Mas a pessoa passou com o cachorro naquele local, também não é prova. Eu tenho que ter o cachorro urinando naquele local. Eu tenho que ter a imagem, uma foto que seja, né? Então, esse é um exemplo. Ainda que eu sei que na hora da infração deve dar um nervoso no síndico, todo mundo reclamando, todo mundo querendo que ele tome providência. A gente não está aqui aliviando a carga emocional de uma advertência, de uma multa. Mas, se o síndico adotar esse critério de fazer só com base em reclamação, ele está correndo um sério risco de futuramente, se reincidente essa infração, precisar multar, cadê a prova? Perfeito. E somado a isso que a doutora está dizendo, eu sempre, quando o síndico muitas vezes vem conversar comigo, eu sempre digo assim, para você proceder com uma advertência, você tem que fazer um apontamento da determinada conduta, qual é a regra que ele está ferindo. Né? Aonde que está escrito aquilo ali? Eu sempre costumo colocar dessa forma. Muitas vezes pode ser que não seja na convenção, talvez seja no regimento interno, ou muitas vezes numa própria decisão de assembleia. Então é muito importante que haja isso, dizendo, olha, você, condômino da unidade X, a conduta foi essa, e essa conduta infringiu esta outra regra, que está positivada e acordada, pelo menos aqui na massa condominial, que vale, né, como uma questão de usos e costumes. Agora, só complementando o que a Dani disse, essa questão do síndico, e é independente se ele é orgânico ou profissional, porque a responsabilidade é a mesma, isso independe, é justamente esta pressão que ele sofre, né? Esse momento, a gente conversando, essa questão emocional, justamente para que não se deixe tomar por emoção. Eu sempre costumo dizer, né, que o síndico, ele precisa estar muito bem divorciado dessa questão da emoção, sob pena de incidir no erro. Então, daqui a pouco, para um, você aplica a penalidade da advertência, para o outro você não faz. Mas com base no que a doutora disse, só para fechar, é o fator prova. Né? Claro que a gente tem toda uma questão de LGPD, que também tem que ser bem cuidada quando você faz, mas é aquela coisa, dizendo, olha, nós temos imagens que aconteceu, elas estão aqui no meu poder, te tenho o direito do contraditório, isso também é uma coisa importante. Eu quando fui síndico, passei por uma situação, câmeras no condomínio, teve um casal que chegou, estavam levemente alterados em razão do álcool, né? E eles, enquanto que aguardavam o elevador, eles tiraram o extintor de incêndio para fazer uma selfie com ele, né? E aí tu imagina, em razão do álcool, imagina se deixa cair, se machuca, quebra o cilindro ou alguma coisa do gênero. Mandei a notificação, guardei a imagem e eles pediram para me ver. Porque eu acho que eles não se lembravam. Eles não se lembravam. Quem nunca, né? Quem nunca? E aí eu chamei os dois, só eu e eles, mostrei a imagem, eles viram, ok, isso é importante também, Sim. né? Que haja esse cuidado, mais do que sair simplesmente multando. Sim. Você já passou por isso, Cauê? Do quê? Por essa situação que o Ramon falou? Não lembro, né? Mas não como... Se eu não lembro, eu não fiz, né? Não, eu tô Reginaldo? falando como síndico, eu não tô falando da bebida chegar alterada. Reginaldo. Eu sou do lema, se eu não lembro, eu não fiz, a não ser que me apresentem as provas, né? Não, mas você já se entregou, né? Já foi, não teve jeito. Puxando aqui. o gancho aqui Puxa. do que o Ramon... Aqui, parceria é isso, né? Um É puxa isso. o gancho, levanta Tá a certo. bola, o outro vai lá e Faz o cabeceia, gol. né? Faz o gol. Com relação ao contraditório, perfeito sua colocação. Muitos síndicos pedem advertência e multa sem apontar a data e o horário da infração, Sim. o que também prejudica o exercício desse direito. Então, como que eu vou me defender, né, de uma acusação administrativa, ainda que Sim. seja, mas não deixa de ser uma acusação, se eu não sei a data e o horário em que eu supostamente a cometi? Interessante. Né? Perfeito. Isso é Isso. importante individualizar ao máximo a conduta, né, apontando a infração, aonde ela está elencada na convenção ou no regimento, e dando o máximo de elementos possíveis para que o outro, porventura, se defenda.
Sim. Já aconteceu de ocorrer uma notificação, né, de uma advertência, acusando uma unidade lá de barulhos amorosos em excesso. Me ocorreu esse Uau. caso aqui. Não, tem muita gente reclamando, Sim. é o B53. Tem certeza? Foi lá verificar. Não, é o B53. Notificamos. O marido trabalhava fora à noite. Ih, molhou. Puxa vida. E Não aí, era a unidade. Ufa! Eles, o casal... Não, porque isso não pode, né? Isso não pode. Isso não É o que eu pode. diria, não foi aqui, né? Mas Que Gente, susto agora, né? Agora, olha o problema Isso que não poderia pode. ter. Né? Não pode, exatamente. Não pode. Era- Isso não isso pode. não Era um pode. filme no Netflix, né? É. Então, Muito perigoso, Sim. né? E aí o casal, obviamente, né, um confiando no outro, não, vamos descobrir aonde é, porque não é aqui no nosso apartamento. Agora imagina se é um pessoal passional. Exatamente. Olha o problema que pode virar uma violência doméstica, inclusive ocasionado por uma Sim. ação do condomínio. Olha Meu o perigo. Deus. É verdade. Vira uma bola de neve. Exatamente. Eu já vi casos, por exemplo, da pessoa fazer a acusação, administrador ou jurídico, fazer a advertência e a pessoa, esse negócio da data e horário não foi relatado, e a pessoa comprovar que ela não estava no condomínio nesse dia. Nossa, olha só. Entendeu? É. Ela falou, não estava? Como assim? Suado. Aconteceu esse negócio, eu não estava. E a pessoa provou que não estava. A pessoa até fez o negócio, mas foi em outro dia. Puxa vida. O dia que estava lá na advertência, ela não Olha. estava. Eu tenho uma Entendeu? situação lá em Porto Alegre, onde a minha cliente é uma ex-síndica, né? Existe uma total guerra instalada, porque eu não tenho outra palavra para utilizar, com a atual gestora condominial, aonde ela... E a convenção é bem clara, advertência e depois multa. Ela recebeu advertência e multa junto. E aí foi enviado imagens, né? Ali uma situação de um portão aberto, e a data da câmera, ali que a imagem foi captada, ela não condiz com a data que está inscrito na advertência, né? E a situação é justamente essa. Isso. Ela estava, inclusive, fora do estado, Olha aí. naquela data ali. Caramba. E aí, como a multa foi instalada, o que eu falei para ela? Para te não ficar inadimplente, tá? Paga e nós vamos discutir judicialmente. Sim. Olha só. Entende? Porque senão tu vai ficar inadimplente, a gente vai ter que consignar talvez só o valor da cota condominial. Não, paga. Era 10%, deu coisa de menos de R$50 ali o valor. Eu falei, paga e vamos discutir judicialmente. E aí agora, na defesa, o que o condomínio veio dizer? Não, é que foi um erro da data, da câmera, pois é, tu vê aí. Nesse caso, ocasiona um dano moral? A depender Discutível. é discutível, porque a gente precisa comprovar, Sim. né, o efetivo dano. Na minha situação, eu pedi exatamente porque eu tenho outros 6 processos. Ah, Entendi. entendi. Eu tenho uma animosidade já instalada, Entendi. onde eu tô provando, tô tentando caracterizar, inclusive, um crime de stalking nessa questão. A minha cliente tem 78 anos de idade. Nossa. Né? A atual gestora tem 40 e alguma coisa. Claro, a questão da idade, estatuto do idoso, uma série de circunstâncias, mas no meu caso eu tô puxando porque, é como disse a doutora, tu tem que provar. E eu tenho já um histórico ali onde a animosidade está bem comprovada. Perfeito. Show de bola. Você vê, ó. Uma perguntinha pergunta. que a gente pensou que era simples, né? Quantos Desenrola. exemplos E olha e quantos quantos casos. exemplos e quantos casos, né? Exatamente. Vamos E aí? para uma segunda pergunta? Vamos lá? Vou escolher uma aqui. Você vai agora? Posso? Claro. Me dê a honra. Pode. de- Você Vamos pode? lá. Pode ou não pode? Pode. ou não pode? Não rolou nem o depende. Até agora eu tô começando a ficar preocupado. Até pensando, será que são advogados mesmo? Você quer Mas dar vamos choque. ver né? agora. Você Eu tá tô querendo dar apertar choque. o botão aqui. Brincadeira. Mas vamos lá. Estávamos numa assembleia e eis que teve uma destituição de síndico, eleição de um novo síndico, o conselho também acabou saindo e eles vão eleger o conselho. Um dos conselheiros, ele tá naquela situação que ele tá aguardando a entrega de chaves, enquanto não houve a entrega de chaves, ele não pagou as taxas condominiais e, portanto, está como inadimplente. Mas a pergunta não é sobre essa polêmica, essa daqui pode ser para um outro momento. A grande questão é que ele estando como inadimplente, ele fala, estou inadimplente, mas na convenção não há nada que limite a minha candidatura como conselheiro. E aí ficou aquela antiga dúvida. Tanto candidatos a conselho que estejam inadimplentes, quanto um candidato a síndico que mora lá, que é condômino, que esteja inadimplente. Ele pode ou não pode se candidatar para o cargo, seja de síndico ou de conselheiro.
E a questão é a seguinte, nós passamos no nosso Instagram, da 3B Advocacia, a gente faz algumas enquetes lá, falou, pô, o inadimplente, independente de ele ser candidato ou não, ele pode entrar no recinto da Assembleia ou não pode? Com base no Código do Artigo Civil, que vai falar sobre inadimplência. E a gente tem várias interpretações. O que é participar? Participar é ir, participar é se manifestar, participar é votar, participar é deliberar, e você tem alguns posicionamentos a respeito disso. Também não estou entrando nisso, porque eu quero jogar a batata completa pra vocês, obviamente. Essa pergunta tá Se grande. pode ou não pode, dá mano pra manga. Então é o seguinte, referente a participar ou não, nesse condomínio a convenção permitia a entrada do inadimplente, mas não permitia que ele se manifestasse e votasse. Tá? E aí eu não quero entrar no conflito de normas também, porque o direito condominial tem disso também. Mas só aqui, ó, é permitido entrar, não é permitido falar. Ou seja, pelo menos nesse condomínio, ele tem uma restrição de votar e de poder participar com a sua fala, com a sua deliberação, com a sua expressão de opinião. Mas e aí nesse caso? Devido a isso, automaticamente ele está excluído de poder se candidatar ao cargo de síndico ou conselheiro, ou ele não está? Porque ele não pode se manifestar, mas não diz que não pode se candidatar. Então, pode ou não pode? A pergunta é assim, tirando esse contexto daqui, jogando ele para geral, pode ou não pode um morador, um condômino inadimplente, se candidatar a síndico e conselho? Sabe que, você falando sobre isso, eu me lembrei de uma fala de um professor meu do mestrado, que ele usou uma frase um tanto agressiva, mas eu entendo que ela tem um conteúdo muito verdadeiro, que ele dizia o seguinte, que o legislador brasileiro, e aqui leia-se, quando eu falo de convenção, regimento interno e decisões de assembleia, não deixa de ser uma legislação, aplicada pelo menos dentro daquele espaço geográfico chamado condomínio. Ele dizia o seguinte, o legislador brasileiro ele é um verdadeiro tarado. Ele usava essa expressão. No sentido... Calma, Cauê. Calma, vou explicar Cauê. olha o contexto. que ele dizia o seguinte, ele tem a presunção, ou pelo menos a ideia, de tentar positivar na letra da lei todas as situações possíveis e imagináveis, né? Tu estava falando sobre essa questão da participação. É uma grande discussão que eu tenho com alguns síndicos lá em Porto Alegre, porque o que era o participar? E aí eu tenho que fazer uma alusão a ele, porque na semana passada nós estávamos juntos e ele deu uma palestra sobre isso, e ele disse assim, o verbo participar, ele se subdivide em pelo menos 8 verbos. Estar, falar, manifestar, uma série de situações, porque ele é muito amplo. E aí aqui, né, para quem é formado em Direito, a gente vai ter que recordar lá daquela disciplina da faculdade da hermenêutica jurídica. Vixe, Maria, essa senhora. Porque o que eu vejo assim, ó, e agora o novo eu sempre falo do novo código, não é o novo código, é a mudança que estão pretendendo fazer que vai afetar a questão da área condominial. Na qual eu vejo que muita coisa vai ser positivada, se de fato for, de coisas que na prática já existem. Nessa parte da inadimplência, o que pelo menos consta lá no projeto? O fato de dar autonomia para o condomínio, para a convenção, limitar o formato de participação. E aí eu tenho uma dúvida, e eu gostaria de te ouvir, Cauê. Tá. Essa convenção, essa expressão estava escrita, não pode falar. Era isso que estava... Literalmente, eu não vou lembrar agora a cláusula, mas ela falava o seguinte, o inadimplente pode participar da Assembleia, mas não pode se manifestar. Perfeito. Então, assim, ó, pegando exatamente esse caso concreto dele, tá? Se ele não pode se manifestar, por óbvio, ele não pode se candidatar. Porque ele vai ter que fazer algum gesto, alguma coisa, que vai ser interpretado como uma manifestação. Que ele está apresentando um ânimos para aquele caso concreto. Agora, saindo, e agora eu vou chegar onde tu quer, e daqui a pouco eu já vou passar para a Dani, a questão se o inadimplente pode ou não pode. Eu quero ir por trás dessa pergunta e trazer a resposta para cá. Tá? Vamos supor o seguinte, e eu levantei isso numa assembleia, porque levantaram essa questão para mim também. E eu disse assim, não, mas tem uma questão só que a gente tem que ver. Ele está inadimplente, já tem ação judicial contra ele? Porque se ele se eleger síndico, como é que ele vai estar representando um polo e ele vai estar no outro também? Na hora eu matei o negócio, porque a convenção também não falava. E geralmente não se fala. Né? O que a gente procura fazer? O Miguel Zahin fala isso e acho que ele fala com muita propriedade. O direito condominial, eles são normas de direito privado aberto. Quem fecha somos nós. Né? Quando eu faço uma convenção, quando eu faço, inclusive numa assembleia, a gente tem que, aí lembro daquele personagem da escolinha do professor Raimundo, né? Que ele dizia, explicar tudo nos
mínimos detalhes. Tu tem que tentar fechar tudo para chegar e dizer o seguinte, olha, você não pode nem entrar fisicamente, ou fisicamente quando a assembleia for presencial, ou virtualmente se a assembleia for online. Né? Não, você pode estar presente, mas você não pode falar, se manifestar, gesticular, escrever, levantar, e todos os outros verbos no infinitivo que vão nos levar a essa questão, sobre ele manifestar alguma coisa ou não. Eu parto do entendimento, tirando essa parte da questão, que daqui a pouco a resposta também, quem está nos assistindo vai dizer assim, não, mas vamos supor que ele não tem, porque querem nos espremer. Né? Não tem ação judicial, o cara está devendo 6 meses de condomínio, já era para o síndico, né, o que está saindo ali, já era para ele ter judicializado, mas não tem, tá? Eu parto da interpretação hermenêutica que ele não pode. Tá? Okay. Ele não pode fazer isso porque a condição pretérita dele o desqualifica para o cargo que ele tá postulando. E aí entra uma questão, que já foi debate de assembleia, inclusive, de dizer assim, então você vai se auto-perdoar? Ou como é que vai ficar a sua dívida em relação a isso? Então eu entendo que dentro dessa estrutura de normas de direito privado aberto para nós fecharmos, se isso for permitido, e espero que pelo menos essa parte do código ela passe, e se ela passar com alterações, sejam com alterações mais rígidas ainda, fechando mais ainda, e que os condomínios possam realmente se adaptar para que essa discussão que a gente tem hoje ela não venha a ser mais. Que fique claro, sim. Olha, a convenção diz, se está inadimplente não pode nem se candidatar. Coisa que a gente não tem. Por quê? Porque as convenções elas não são tão novas assim. Sim, exatamente. Né? E isso eu tenho um colega professor na instituição que eu leciono que ele fala uma frase que, só fazendo o fechamento com aquilo que o meu professor do mestrado disse, ele diz o quê? A lei no Brasil ela é curativa, quando ela deveria ser preventiva. Claro que quando a gente fala de lei, fala de Congresso Nacional, fala de uma série de trâmites burocráticos que depende de várias variantes para chegar lá. Mas quando a estrutura é condominial, eu penso que 2/3 não é tão difícil assim, em sessão permanente, né, para que a gente possa fazer algo melhor ao condomínio. Doutora. Excelente. É uma aula, né, gente? Não, eu falo... Espetacular. Falando de interpretação, de hermenêutica. E aqui eu faço uma pequena digressão, coadunando com o que o meu colega professor Ramon disse, o que a gente vê na prática, né? O inadimplente chega para a Assembleia, ainda, vamos um passinho antes da candidatura. Ele chega e, na prática, o que a gente vê é a bendita pulseirinha. Né? Se você está adimplente, você ganha uma pulseirinha verde ou uma plaquinha verde, e aí você só vai votar quem estiver com aquela plaquinha. Só que no meio da Assembleia, o inadimplente que está ali só assistindo, ele resolve discordar de um ponto. Isso acontece sempre, né? E normalmente ele está lá para isso. Ele está lá porque ele está indignado com alguma situação, porque o síndico não deu desconto para ele pagar, né, as cotas em atraso, ele está ali para causar. E esse inadimplente resolve se manifestar. Se essa pessoa tiver cerceado a sua palavra no momento da Assembleia, expondo, o senhor não pode falar porque o senhor está inadimplente, temos presente o dano moral. Olha só. Então, essa facilitação que se dá à presença, o senhor pode entrar, não pode se manifestar, concordo com cada palavra que o Ramon disse. Quem não pode o menos, também não vai poder o mais. Se o inadimplente ele não pode entrar, participar, votar, ele não pode se candidatar. É um cargo de representação daquela coletividade. Se dela ele faz parte e não honra com o seu compromisso financeiro, seja para conselho ou para síndico, ele não pode. Então, aqui, não pode. Não pode. Unanimidade. Unanimidade. Respondidíssimo, excelente. Você citou na sua fala a parte do que ele pleiteia ali o desconto, né? O inadimplente, né? Sim. O síndico, ele pode dar esse desconto para o inadimplente? Eu devo aí 10 cotas, R$1.000 cada uma, R$10.000. Eu vou e pago à vista. Tem como você fazer por 8 aí, não, Dani? No Pix pro condomínio. No Pix. Agora. Aqui, ó. Nunca, jamais. Ela passou essa notinha de 100, Eu já participei de reunião que o condomínio botou dinheiro vivo na mesa, gente. É? Mais ou menos isso, uns 10%, 20% a menos já. A menos. Caramba. Gente, vamos lembrar, pode, né? Não pode. Não pode. Pode ou não pode? Cravo categoricamente que não pode. O síndico, o dinheiro, primeiramente, não é dele. É do condomínio. Então, cada um dos proprietários, ele tem um percentualzinho daquele valor devido que deveria voltar para o caixa.
Então, eu não posso dar desconto em cima daquilo que não é meu. Perfeito. Né? Traduzindo aí na linguagem jurídica, o síndico ele é obrigado, é um dos deveres do síndico cobrar os inadimplentes com multa, com juros, correção e tudo aquilo que a convenção condominial assim disciplinar. Então, ele não pode conceder desconto a menos que ele chame uma assembleia, né? Se de repente for interesse do condomínio receber aquele valor, mas eu entendo que nesse caso o quórum é de unanimidade para aceitar receber aquela dívida com desconto. Porque cada um dos proprietários tem uma partezinha daquele valor devido. Porque aquele valor que não foi pago por aquele inadimplente, ele foi rateado no todo. Exato. Então, na verdade, foi pago. Né? E a gente escuta muito isso, né? Eu pago à vista, né? Infelizmente, não. Temos que cobrar a totalidade corrigido. E digo mais, o síndico que conceder desconto, ele pode, inclusive, responder com o próprio patrimônio. Se isso for detectado que ele concedeu desconto unilateralmente para algum devedor, ele pode ter que ressarcir os cofres do condomínio. Perfeito. Inclusive, eu tive uma situação dessa, Ramon. Foi muito engraçado. Chegou na assembleia, dia da assembleia. Tô lá, pessoal lá pegando a assinatura da administradora, daí chegou lá o morador, 1 ano sem pagar. Aí ele chegou e falou assim, Reginaldo, eu queria fazer o pagamento de tudo aí e tal. Não existia esse negócio de Pix ainda, né? Tem como fazer um boleto? Eu pago na segunda-feira já, que não sei o que tal, já resolvo. Que você sabe, né? Eu fico devendo 1 ano, mas quando eu já pago tudo de uma vez, né? E ele falou assim com uma grandeza, né? Com uma coisa, né? Como se fosse uma virtude. Aí eu falei assim, fulano, Cauê. Pô, não era Cauê, não fui eu. Cauê, não. Eu falei assim, fulano de tal, imagina se todo mundo pensasse como você, ficasse 1 ano sem pagar o condomínio e depois pedisse um único boleto para pagar tudo de uma vez. O condomínio ia ficar 12 meses sem nenhuma receita, sem pagar aqui, né, em São Paulo, Eletropaulo na época ainda. Acho que era Eletropaulo ainda, faz tempo. Entreguei a idade agora. Né? Acontece, gente. Energia, vamos falar assim. Sem pagar energia, sem pagar água, terceirizada, tudo. Pensou? Ficar 1 ano sem todos os prestadores sem receber? Sim. Aí foi onde ele teve uma dor na consciência, assim. Ele falou, é verdade, Reginaldo, acho que você tem razão, você me desculpa, tal. Daí foi lá na segunda-feira, a gente fez o boleto para ele pagou, tudo corrigido. E aí, a partir dali, ele começou a pagar mensalmente, porque era um condômino que tinha condições de pagar. É porque, tipo assim, esqueci, depois eu pago, depois eu pago. E isso acontece muito nos condomínios, sim, né? Infelizmente. Mas o bom é que tem o débito automático, né? Então deixa ali já, né? Exatamente, então, já deixa. Mas eu queria inserir uma pimenta aqui. Eita. É uma sem o chocolate, só a pimenta. Ouvi essa linha de argumentação. Não vou me posicionar a respeito, porque estou aqui no ar do trabalho de entrevistador, mas deixo para vocês, porque talvez os nossos espectadores, se vocês já tenham ouvido isso também. Dizia assim, mais ou menos assim, o Código Civil determina uma obrigação que seja cobrada, a dívida, a taxa condominial, corrigida, com juros, correção, tudo mais, se tiver na convenção, lá. Defendia-se que a taxa condominial você não pode dar desconto. A atualização não tem como, porque perda financeira, recuperação financeira, atualização financeira não tem o que se dizer. Mas sobre multa e juros, não dizia que você tinha que cobrar integralmente. Dizia, você precisa cobrar multa e juros. Mas não quer dizer que seja 100% da multa e dos juros. E aí defender-se-ia uma possibilidade de flexibilizar a questão do desconto sobre multa e juros. Ainda que não pudesse tirar tudo, mas pudesse tirar alguma parte. Porque aí não seria a parte do rateio. Aí não seria a parte daquilo que foi dividido entre os condôminos. Ali é o a mais. E tudo bem, você está respeitando a convenção? Essa é a discussão. Estou respeitando ou não? Estou cobrando juros, correção não. Juros e multa? Sim, estou cobrando. Mas não na integralidade. Pode ou não pode? A multa que tu está te referindo é a multa do, vamos dizer assim, do ano social? Não, é a multa do... 2%. Isso, os 2%. Multa e juros sobre a parcela. O meu entendimento é o seguinte, lá no 1348 do Código Civil, o que se estabelece? É dever do síndico cumprir e fazer cumprir a convenção e as decisões de assembleia. Eu parto do pressuposto de que tudo aquilo que está positivado, Código Civil, convenção, regimento, decisão de assembleia, ele não é passível de uma discussão.
Tá? Se está estabelecido também a questão das multas e dos juros, eu sigo a linha da doutora. Tá? Se a gente for discutir algo no sentido de haver ou uma redução ou até mesmo uma isenção, decisão de assembleia. E quórum. Porque normalmente a unanimidade. convenção ela já estabelece o percentual de multa, percentual de juros e de correção. Perfeito. Então, se ele é obrigado a cumprir integralmente, entende-se que ele tem que fazer aquele percentual completo em cima da dívida. Eu conheço síndicos, inclusive, que já foram, que já vieram me perguntar, dizendo, olha, é isso aí, é 10 mil, mas disse que 9.500 faz, o que tu acha? Eu digo, olha, eu acho que não. E assembleia, mas alguns síndicos um pouco mais cascudo, como a gente costuma dizer, que dizem, isso aqui é um traje, eu não vou nem levar para a assembleia. Se ele não pagar, a dívida própria terreno vai para cima da unidade e tudo mais. Então é isso, né? Mas o correto eu entendo que é isso, cumprir e fazer cumprir. Show de bola. Eu concordo. Você tava pondo pimenta. Só. né? Entregou a posição agora. Eu tava Puxa até estranhando já. Eu falei, caramba, o Cauê agora vai começar a defender inadimplente. O Cauê tá com embargos na mesa, né? Certeza. Gente, muda a tese lá depois. Tá? Essa não vai rolar. Não pelo vai jeito. colar. Sabe o que não vai? Pessoal, tá gostando? Show de bola, né? Você vê, cada pergunta é uma aula aqui, né? Dos nossos especialistas. Você que tá assistindo aí, não deixe de curtir. Ou melhor, eu vou deixar essa parte agora pro Cauê fazer. Vai lá, como que é? Seguinte. Curta a nossa página. Quando você vai lá e faz o seu Vou Instagram, aprender, a ó. sua página, no YouTube, um conteúdo, parece muitas vezes que você tá numa sala de cinema vazia. Você passa o filme e ninguém foi assistir. E a Isso. sensação, ela é muito ruim. Porque muitas vezes a pessoa assiste, gostou daquilo, mas ela deixa de apertar um botãozinho que é para sinalizar quem tá fazendo o conteúdo de que ele tá no caminho certo. Então não custa muito. Às vezes, não dá pra comentar, não quero compartilhar. Se der, ajuda bastante o produtor de conteúdo. Eu não tô dizendo aquilo, você tem que fazer. Não é isso. Mas é uma forma de prestígio, mas é uma forma de falar, vocês estão no caminho certo. Assim como quando você fizer o seu conteúdo, que hoje é muito relevante na rede social, na hora que você puser e a pessoa sinalizar, isso vai te dar um termômetro de que você tá indo bem. Então vamos nos unir nesse sentido para Isso poder aí. compartilhar esse conteúdo. É esse Tá pedido vendo? nosso que a gente faz. É isso aí, Fantástico. pessoal. Você viu por que eu passei pra nossa fera aqui? Tô aprendendo ainda. Ah, sei. Tá dando aula já, rapaz. Bom, voltando aqui no Manda mais. Pode ou Não Pode, do Pode Síndico na Estrada, aqui em Campinas. Uma honra estar aqui nessa cidade maravilhosa, terra do Guarani e da Ponte Preta. Não vou arrumar inimizade, né? Não pode arrumar inimizade. Não, tem que contentar todo mundo, né, Regi? Tive uma situação uma vez no condomínio, chegando no condomínio umas 9h30 da noite, aí passei pela portaria e tal, subi o porteiro, era síndico nessa época, cumprimentei, dei uma boa noite lá pra todo mundo, subi. Isso umas 9h30 da noite. Quando deu 2h da manhã, meu interfone tocou. Porteiro, seu Reginaldo, tudo bem? Tô com 6 viaturas aqui na frente do condomínio, querendo entrar no condomínio. Vixe. O que eu faço? Posso liberar? Como que eu faço? Tal. Eu falei assim, tô indo descer, né? Tô descendo aí, melhor dizendo. Cheguei lá, uma situação, né, que o policial chegou, a gente tá com uma denúncia de um sequestro relâmpago e pela placa do carro, né, da identificação lá do, como chama lá, o radar, né, o GPS do carro. Esse carro tá dentro do condomínio. Não tá, que não sei o que. A gente tem aqui a Honda, né? Ninguém percebeu nada. Só que, na verdade, não era o GPS, era o celular do sequestrado, né? Nossa. E aí eu falei assim, ó, pode olhar tudo aí, não sei o que. Aí ele falou, não, a gente tem até um mandato aqui. Não era um mandato, ele falou, a gente tem um documento de uma denúncia que o carro é essa placa, tal. Quando ele passou a placa, já me veio na cabeça na hora. Eu fui síndico lá há 14 anos. Então eu conhecia tudo ali, Nossa. né? Até alguns CPFs eu decorava na época. Aí eu falei, esse carro é de fulano de tal, né? Pensei comigo, né? Eu falei assim, ó, o senhor pode entrar. Daí liberei a entrada deles. E ele entrou lá, foi no estacionamento, identificou o carro, aí falou, qual que é a unidade desse carro? Aí eu falei a unidade. Chegaram lá, deram voz de prisão, prenderam o cara na hora,
né? E desceram com o cara. Quando abriram o porta-mala, um cara lá preso, um esparadrapo na boca. O cara deixou o cara sequestrado dentro do porta-mala e subiu para dormir. Né? Loucura isso. Gente. E aí, em cima dessa situação, né, que ocorreu, nós tivemos aqui algumas perguntas, né, do pode ou não pode, e aí a gente coloca aqui para você. Vou pro Ramon agora? Bora. Depois a Dani também vai colocar o seu ponto de vista. O síndico, ele pode, primeiro, impedir a entrada de policiais militares dentro do condomínio, né, oficiais de justiça. Como que funciona essa questão? Ele pode ou não pode? Ali, por exemplo, eu poderia falar para o policial, não, o senhor não vai entrar só com mandato, só com tal, mas diante daquele cenário, eu agi de forma correta? Como que você vê essa situação? Eu entendo que tu agiu de forma correta. Independente da gente saber o desmembramento ali da situação, que o cara estava lá sequestrado, vamos dizer que nem imaginava que isso ia acontecer dentro do meu condomínio, né? Nossa senhora. Mas independente da situação. Não, assim, ó, sempre que for um oficial de justiça, é como se fosse o juiz ali entrando, tá? Então, assim, ó, ordem judicial, fiscal do trabalho, abre a porta e deixa entrar, tá? Inclusive, só trazendo um contexto, tem um condomínio hoje, que eu assessoro lá em Porto Alegre já há 2 anos, onde o síndico anterior foi preso, lavagem de dinheiro, formação de quadrilha, uma série de coisas, e funcionava uma empresa fantasma. Era um prédio comercial, e um dia chegou um fiscal do trabalho. E ele chegou e disse, eu vou subir. O porteiro pegou o telefone, ligou para o síndico, e disse assim, não deixa subir. E o porteiro reproduziu a informação, o senhor não vai subir. E o fiscal falou, como é que é? Na hora pegou o telefone, chamou a polícia, foi preso o porteiro, síndico. Nossa. Na hora, né? E claro, depois na hora do processo da ação, o porteiro foi absolvido, porque ficou comprovado que ele estava sob ordens ali, né? Sim. E ele disse, se eu deixasse, eu perderia o meu emprego, então preferi ser preso. Foi isso. Mas, né, foi absolvido ali, tudo certo. Então, com ordem judicial oficial, deixa entrar e não tem discussão a respeito disso. A questão da polícia, tá? Muito embora muitas vezes se vem com uma denúncia, via de regra, não sei aqui, mas lá pelo menos a grande estatística é que quando eles vêm com uma ordem judicial também. Ou uma busca e apreensão, ou até mesmo uma prisão, alguma coisa nesse sentido. Mas eu entendo, pelo caso concreto, que averiguando uma situação de denúncia, e sequestro é uma situação de denúncia, não dá tempo de fazer uma ordem judicial para dizer, olha, o João tá lá no cárcere privado, efetivamente, eu entendo que tu agiu correto. Tá? Porque assim, ó, na pior das hipóteses, vamos imaginar que daqui a pouco chegasse lá e não tivesse nada. Né? Ainda ia dizer, olha, pelo rastreio aqui do celular ou do GPS ou qualquer coisa, apontava para cá. Desculpa o mal entendido, tá tudo certo. Né? Então, eu entendo que isso não caberia, não sei o que a Dani acha, não daria um direito a um dano ou alguma coisa, se não houver nenhum excesso, né, por parte da polícia, ou algo nesse sentido. Mas aí, se houver, o dano é em face da polícia e não do síndico que permitiu a entrada. Isso, exatamente. Perfeito, é isso. Eu vou exatamente nessa linha de raciocínio e digo mais, nem precisaria do mandado. Bastaria os policiais se identificarem na portaria, temos uma denúncia, não precisaria nem dizer aonde é. Ali eles quiseram uma orientação, obviamente, por conta do rastreio, para saber qual era a unidade. Mas, de repente, ele já veio com a unidade, com o apartamento identificado. Eu preciso subir no B53. Eu estou pegando o B53 hoje para a crise, né? Eu tenho a denúncia de que lá está acontecendo um crime. E acontecendo o crime é caso de prisão em flagrante, que não precisa de mandado. Isso. Então, a orientação que a gente sempre dá aos síndicos é: solicita uma identificação funcional, todo policial tem que andar com essa identificação funcional, é uma carteira que dá, né, diz o nome dele, o RG, enfim, e franqueia a entrada. Depois se entende o que aconteceu. Recentemente, nos grupos de condomínio aqui de Campinas, né, grupos de síndico, etc., começaram a repassar um áudio. Isso foi na pandemia, salvo engano. Começaram a repassar um áudio de um síndico de uma cidade circunvizinha aqui de Campinas, se orgulhando de ter impedido a entrada de 2 policiais no seu condomínio,
Porque ele desconfiou que não eram policiais, eles estavam em viatura descaracterizada, o que é muito comum de acontecer na fase investigativa, né? A pessoa está investigando, eu vou parar com a viatura preta e vermelha ali na porta, né? A pessoa pula vai pela janela e vai embora. Vai embora, né? Então eles usam muito o que a gente chama, né, de viatura descaracterizada para fazer essa fase investigativa. 2 investigadores chegaram, obviamente não estão uniformizados, como a polícia militar, que é ostensiva, Olha, a gente precisa entrar no seu condomínio e tal. Não passaram da portaria. O que o síndico fez? Jogou no grupo do condomínio. Não, tinha 2 pessoas aqui, eu acho que eram ladrões e etc. Era uma investigação de crime de pedofilia. Meu Deus. O pedófilo, no dia seguinte, mudou do condomínio e nunca mais apareceu. Então, na verdade, na intenção de preservar a segurança sem qualquer embasamento para isso, bastava pedir a identidade funcional, eles iam entrar. Eles tinham que entrar. Tá. Então, ele obstruiu uma investigação seríssima de pedofilia. Caramba. Os caras estavam chegando Não. Tava na porta, literalmente. bandido. E o trabalho da polícia muitas vezes é isso, né? Um trabalho de inteligência com investigação e não se anuncia, né, doutora? Não, jamais. Tem alguma dica prática para que, por exemplo, eu pedi a identificação funcional. Eles apresentaram, não sei se é uma carteira, se é um número, o que é. E o síndico fala, mas eu não sei medir a autenticidade disso. Pensando na segurança do condomínio para realmente não deixar, eventualmente, maus elementos, que hoje tem muito, entrarem. Como que ele faz para checar? Perguntar qual delegacia eles estão lotados, né? Por exemplo, a Delegacia de Defesa da Mulher. O senhor de qual delegacia? Eu sou da DDM. Empresta sua funcional, eu vou confirmar se o senhor é policial mesmo. Não há problema nisso, tá? Ele pode fazer isso? Pode. Não só ótimo. pode, como deve, né? Para evitar aí os mal intencionados. A delegacia, com toda certeza, vai confirmar que aquela pessoa pertence aos seus quadros, né? Está lotado naquele local, libera essa entrada. Entendi. Essa questão da identificação é interessante porque o IBGE estava fazendo a questão do censo. É verdade. E no crachá, ou no colete, não me lembro, tinha ali um QR Code que você podia... E lá na minha casa, em Porto Alegre, passou uma pessoa e a pessoa... Eu não moro em condomínio, moro em casa de rua. E antes ela se apresentou e disse, por favor, escaneie o meu QR Code. Olha. Muito bom. Né? E aí, e em condomínios aconteceu isso também, né? Então, de repente seria até uma orientação, né? No caso aí para a polícia, orientar os policiais já a fazer esse tipo, quando for fazer esse tipo de abordagem, até para passar mais segurança, né? No caso ali para o síndico, para o porteiro que vai atendê-lo ali. E agilizar o atendimento. Porque na fala, assim, parece ser muito prático, mas de repente ali no dia eu chegar lá no policial e pedir isso, ele vai achar que eu tô desacatando ele, que você tá pensando que você tá falando com quem, porque isso acontece, né? Porque você tá pedindo meu documento. Mas lembrando, né, como o Dr. Ramon muito bem colocou, ele está ali representando o poder público. Então não é pessoal. Sim, mas é que na prática, né? A gente calor sabe, das coisas, né? A gente sabe que não funciona muito dessa forma, né, Cauê? E se ele não tivesse informação, o síndico, ele pode também ficar travado ali, né? Do tipo, putz, eu não sei se são, mas não sei se eu posso. É exatamente esse melindre, né? De repente ter alguma consequência. Eles têm que estar preparados para isso. Perfeito. Mas muito interessante. E exigir identidade funcional não é desacato. É um exercício regular de um direito. De qualquer Muito cidadão, bom. inclusive. Muito bom. Me aguardem na próxima Blitz. Vou pedir de todo mundo que tá ali, né? Ele pedir a minha, eu Você falo, também. calma aí, manda a sua primeira. Você sabe com quem tá ruim. falando? Não, sorte a minha. Né? Muito bom. Vamos lá. Bom, E mais agora, uma? Cauê? Com você agora. Vamos lá. Uma fácil aqui. Eu vou juntar duas em uma, que é interessante. O síndico ou a síndica recebe... Eu gosto das historinhas. Não, as historinhas, a ambientação, o contexto, né, de prova, né? Storytelling é o melhor de todos. Com certeza. E aí recebe a ligação da ADM falando, ou do jurídico falando, ligaram aqui e disseram que estão passando o abaixo assinado para a destituição do síndico. Aquele de um quadro de assinaturas, dos condôminos e tudo mais. Pouco comum hoje. Né? Infelizmente, Quase, ou felizmente, aí depende do caso. Quase nada. Tá, eu sempre falo isso, né? Mas com bases nas vozes da minha cabeça, né? Ou no meu espaço amostral, que desde 2018 as pessoas estão cada vez mais participativas na política. E eu acredito que isso também está refletindo nos condomínios. Eu vejo uma participação maior do tipo, aqui, pelo menos no meu espaço, eu vou me manifestar.
aqui eu vou fazer. E eu tenho percebido esse movimento. Eu não sei se é devido às eleições ou não, mas eu acredito que acontece no macro, acontece no micro também, no microsistema. Mas enfim, recebe essa ligação de que tem um edital, um abaixo-assinado rodando. Chega esse abaixo-assinado para o jurídico ou para a ADM, tá? E tem duas situações. Primeiro deles, a ADM fala para o escritório: doutores, Ramon, doutora Daniela, a assinatura de inadimplentes nesse abaixo-assinado. Precisavam de 40 assinaturas, eles conseguiram 100 assinaturas, mas 61 pessoas que assinaram estão inadimplentes. Ou seja, apenas 39 adimplentes. Ao mesmo tempo que o cabeçalho desse abaixo-assinado diz: edital de convocação de 1/4 de condôminos para convocar uma assembleia, já que o síndico, após ser notificado, não a convocou. Não diz para quê, mas o intuito é a destituição do síndico. Então, a pergunta: pode ou não pode o edital não mencionar a intenção, o objeto daquele abaixo-assinado, e depois, por exemplo, colocar um edital de convocação, colaciona aquelas assinaturas e resolve ou não resolve? Pode ou não pode? E segundo, os inadimplentes têm voz, eles têm, a assinatura deles é suficiente, é válida para que eles possam convocar essa assembleia ou não? Pensando que a gente já falou dos inadimplentes que eles não podem se manifestar, talvez não devem nem entrar, não pode falar. Estão considerando tudo isso, tá? Linkando aqui esses dois pontos. Pode ou não pode? Posso começar? Por favor, doutora. Esse é um ponto muito sensível, né? Porque quando bate o edital de destituição, com vistas à destituição, a administradora já fica também na defensiva, é um cliente, querendo ou não, o síndico é a porta desse condomínio na administradora, mas ela tem que ser, nessa hora, profissional e fazer a análise. Primeiro, quem assina detém a condição de condômino, porque muitas vezes não detém. Pode ser um locatário, né? Pode ser alguém ali que, né, não detém essa qualidade para assinar a lista. Primeira análise. Segunda, inadimplente. Entendemos que pode. Inclusive aqui no Tribunal de Justiça de São Paulo, não sei como é que é lá no Rio Grande, mas aqui o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo entende que é pertinente porque a vedação da participação é na Assembleia. O edital é um ato antes, é um ato de convocação. Então, se entende que o inadimplente pode assinar. E qual que era a outra questão? Edital sem... A ordem do dia. Não, aí nesse caso tem uma nulidade. Até porque precisa se constar qual é o objetivo daquela assembleia, né? O formato que ela vai acontecer. Se é o horário da presencial, primeira virtual, e segunda local, chamada. exato. Isso tudo normal. Mas esse não é o edital, é só abaixo-assinado. Só É isso que eu ouço. abaixo-assinado É não- só abaixo-assinado. Não. Não. Só abaixo-assinado não convoca nada. É isso que o Cauê está trazendo e que a Dani acabou de falar aqui é um ponto muito importante a ser esclarecido. Tá? Nós estamos fazendo um abaixo-assinado para recolher 1/4 de assinaturas para destituir. Não, vocês não estão fazendo abaixo-assinado, estão fazendo uma convocação, tá? Com uma ordem específica para que tenha legitimidade de levar para uma assembleia. A questão das assinaturas, eu concordo com a Dani, o posicionamento do TJRS também é no sentido de poder haver inadimplente. O único cuidado que se tem que tomar, e isso é que eu tive uma situação agora em maio que ocorreu, é que 1/4 de assinaturas sejam de proprietários. Tá? Eu tive uma situação que faltou 4 votos, tá? Porque quem assinou foi inquilino. E aí a administradora disse, não, só um pouquinho, não tá fechando porque esses 4 são inquilinos. E aí quando vieram falar comigo, eu disse, não, faz o seguinte, ou leva para os proprietários assinar, ou pega uma procuração com poderes específicos para tanto. Pegaram a procuração. Né? Pegaram a procuração, pediram ajuda, nós entregamos. Agora, essa questão da convocação, né, é o quê? Nós, 1/4, já tem que ter data, já tem que ter o formato, né? Para quê? Porque senão fica muito fácil. Dizer, nós vamos convocar aqui, e depois eu coloco a ordem do dia que quiser. E eu já escutei de condôminos dizendo, olha, passaram por aqui, pediram assinatura. Exato. Sempre acontece isso. Não disseram me pra quê? disseram que era para uma coisa, mas quando saiu eu vi que era outra. Então isso aí enseja essas nulidades aí que a gente tem que tomar cuidado. E Princípio assim, da né? boa-fé, né? E assim, a questão Perfeito. do abaixo-assinado não destitui ninguém. Quem vai destituir É a Assembleia. é a Assembleia. E aí, no caso, o inadimplente não pode participar da Assembleia. Ele assina para convocar, mas não pode participar da Assembleia na votação. É isso, né? Perfeito. mesmo. E eu faria ainda só uma... nem é provocação, mas é um caso muito específico que teve lá no escritório.
onde conseguiu se eliminar, né, para tirar a Assembleia. E foi sensacional a sacada, né? No caso, a doutora Amanda estava responsável por isso, obviamente compartilhou com todos. Dizia-se o seguinte, que os inadimplentes... não proibia-se o inadimplente de fazer essa convocação, de assinar o ato convocatório. Mas dizia que só poderia assinar um quarto daqueles que tivessem poder de voto. Então não falava assim que o inadimplente não pode assinar ou pode assinar. Mas falava, a Assembleia, por um quarto dos condôminos, vai ser convocada por aqueles que tenham, condôminos que tenham poder de voto. Não era essa a letra da lei, da convenção certinha, mas era esse o entendimento. E aí o que foi dito? Bom, então aqui mudou a história, porque o inadimplente não tem poder de voto no momento que ele assina. Sim. E, portanto, precisa estar adimplente então nesse caso. Sim. Ou seja, a convenção teria criado uma exceção nesse caso, e óbvio, né, aí tem muitos entendimentos, é discutível, mas naquele caso, para aquele juízo, esse argumento derrubou a Assembleia. Normas de direito privado aberto que se fecha onde cria-se a regra da convenção. Nesse caso, sim. Com certeza. E foi tirada de pauta. E muito importante também, né, para quem deseja aí mover um edital de destituição, o que a gente vê na prática já é dar por certa a destituição do síndico no edital. O edital vem escrito destituição e o ato seguinte é eleição. Eleição. Né? Tem todo um... Não elenca a exposição de motivos para aquela O destituição. direito dele se explicar. Principalmente o direito de defesa do síndico. Sim. E a notificação para esse síndico se apresentar nessa assembleia. Sim. Ampla defesa. Ampla defesa. Então, tem muitas assembleias de destituição sendo derrubadas, né? Sim. Por conta da ausência desses itens obrigatórios no edital. E eu sempre que eu sou solicitado, eu ainda coloco um outro item. Né? É a prestação de contas, elenca os motivos e possibilita a renúncia antes de votar. Perfeito. Antes de votar a questão. E no final do ano passado passei... Eu não sei como é que estão as coisas aqui em São Paulo, Campinas, mas ano passado eu fiz 58 assembleias de condomínio. Nossa. 6 foram para destituir. 5 destituíram, 1 ele conseguiu reverter no voto. Tá? Puxa, esse ano eu não cheguei a 30 assembleias ainda. 12 já foram de destituição. Nossa. Os 12 foram destituídos. Aqui tá tranquilo, aqui em São Paulo e Campinas. Acho que de 30, assim, deve ter umas 29 de destituição. 32 de 30, né? Não, mas realmente tá bem pesado mesmo o clima em relação a essa questão da destituição. Né? Que aí daqui a pouco a gente vai falar um pouquinho também a respeito dessa capacitação, dessa formação, dessa... Eu costumo dizer essa questão dessa nomenclatura também, o síndico profissional, o síndico orgânico, isso dá um parafuso na cabeça de todo mundo, né? Tem síndicos que é síndico apenas do condomínio onde ele mora, daí ele fala, para que eu vou me capacitar? Porque eu só vou trabalhar aqui, eu só vou prestar o serviço aqui, e assim, assado, e aí é onde acontecem os erros, acontece muita coisa que a gente está vendo aí nos condomínios. Não, mas você está me dizendo, Reginaldo, que o fato dele só, entre aspas, ser síndico só do condomínio dele, o Código Civil pega mais leve com ele, né? A responsabilidade dele tem um artigo lá que diz, se você é síndico de um só condomínio, todos esses artigos acima não se aplicam a você. Não se aplicam, tá de boa. Tá de boa. Tá de boa. Exatamente. Acho que isso deveria ficar bem explícito lá na cabecinha dele. Bom, mas... voltando aqui às nossas perguntas, hoje vocês sabem que dentro dos condomínios tem muitos cauês, né? Mas de novo isso? Como? Que história é essa? Sabe o que é muitos cauês? Complementa aí. Pessoas gente fina, não, agradável. Caras que qualquer cena ele faz assim, ó. E aí, pessoal, tô aqui agora na assembleia, tal. É assim que você faz? Exatamente. Faz a filmagem. E só nos foi avisado que deu tempo. Então, me parece que essa é a derradeira. Essa é a última, hein? Vai lá. Aqui o tempo urge. E aí, então, sendo bem prático, eu ia inventar uma historinha aqui para sacanear meu amigo, não mas quis te nem vai dar. É uma questão técnica, eu queria ouvir. Ele fez isso só pra gente não poder Eu passar. confesso, fui lá na assembleia, fiz o videozinho na assembleia. Tá, então aqui, né? As pessoas hoje, né, utilizam muito dessa ferramenta hoje, que é o celular, que tá na vida de todo mundo. Eu acho que ninguém consegue viver mais sem esse trem aqui, Perfeito. né? Então, assim, hoje a gente vê muitos moradores, você tá lá apresentando uma assembleia,
como secretário, presidente, administrador, advogado, e a hora que você pega a palavra, tá lá com o microfone, tem sempre alguém fazendo assim com o celular na sua cara, assim, ó. E fica assim, ó, assistindo a assembleia com o celular te filmando, né? Ou às vezes liga lá o áudio simplesmente e tá ali só gravando o áudio. A última do dia, isso pode ou não pode? Pode ou não pode? E aí? Boa pergunta. Essa é uma discussão, né, doutora? Nossa, eu acho Isso que é das daria- mais Caramba, acaloradas. daria um podcast inteiro? Daria um podcast Daria. inteiro. falar Produção, sobre põe isso. mais que 50 minutos aí. Vamos cancelar mais um programa e fazer esse de 2 horas. Vamos lá, né? O ato de gravar em si não constitui qualquer irregularidade. Até porque pressupõe-se que a pessoa que está gravando ou filmando, ela está participando daquele ato. Ou seja, ela tem legitimidade para estar ali, seja na qualidade de condômino ou de procurador de condômino, certo? Vamos partir dessa premissa. Se essa pessoa pegar essa imagem ou gravação e soltar numa rede social sem autorização daqueles que do ato participaram, ela pode ser responsabilizada, né, por uso indevido de imagem. A LGPD, entendo que nesse caso seria ferida também, porque não tem finalidade, né, ele vai desvirtuar a finalidade da gravação. Entretanto, a ata que foi redigida daquela assembleia não condiz com o que foi tratado e eu vou fazer uma contraprova. Eu tenho a finalidade plenamente justificada. Então, eu vou levar essa gravação e dizer o que constou em ata não foi tratado, eu estou impugnando essa ata. Perfeito? Então, tudo tem que ter finalidade. O simples ato de gravar para guardar para si, não há problema. Entretanto, se for utilizado indevidamente a imagem, o som que seja de outras pessoas, né, as vozes, que seja possível identificar aquelas pessoas, o gravador, né, a pessoa que está gravando pode responder por isso. Há 2 semanas atrás eu proferi uma palestra lá em Porto Alegre, no Fórum de Gestão Condominial, do Papo Condominial RS, onde eu falei sobre LGPD em condomínios. O Síndico Net, há 1 ano e meio, 2 anos atrás, está lá no site deles, eles fizeram uma pesquisa e constatou-se que entre os entes despersonalizados, que é o condomínio ocupa o primeiro lugar em termos de desrespeito à LGPD, a Lei Geral de Proteção de Dados, né? Então, o que acaba acontecendo? Eu sempre oriento, quando eu estou numa assembleia e sempre que um síndico me chama, eu gosto muito de presidir a assembleia, justamente pela questão da condução, e eu sempre faço a pergunta, tem alguém aqui que gostaria de gravar? Tem aqui alguém que gostaria? Porque muitas vezes a própria administradora já faz isso até para auxiliar a redação da ata. Né? Então, se coloca, olha, eu vou gravar também. Aí eu gosto de constar na ata, olha, a Daniela Bibiano, da unidade X, vai fazer a gravação. Ótima aqui. Dica. O X todo da questão é isso. Para que eu vou utilizar aquilo ali? Não só para na questão da contraprova, mas daqui a pouco eu posso ter um crime. Eu posso ter alguma coisa ali que aconteça e aquele ato ali, ele vai servir como uma prova. O que eu deixo como uma sugestão de melhoria para os síndicos, para quem estiver nos assistindo, é que essa questão da proteção de dados dentro da estrutura condominial, vocês trabalhem isso, pautem isso, chamem um especialista para isso. Tá? Porque é um tema ainda muito pouco debatido, porque tudo é LGPD. Eu já escutei muito em assembleias lá em Porto Alegre, Grande Porto Alegre, do condômino chegar ali na hora e dizer assim, olha, a Daniela está com 50 procurações aqui e diz que tem que ser com firma reconhecida. Não, a convenção não estabelece o limite, mas diz que tem que ser. Aí eu sou condômino e eu quero ali ver. Aí o pessoal, não, tu não pode ver por causa da LGPD. Não, mas só um pouquinho, eu quero só ver, eu não quero pegar ela para mim, eu não vou bater foto desse documento. Então é importante que haja uma série de situações, porque o condomínio a gente vê todo dia. É uma cidade que acontece ali dentro. Então eu tenho criança, eu tenho idoso, eu tenho pessoas, eu tenho animais, eu tenho pessoas de bem, eu tenho pessoas de mal, eu tenho antissocial, eu tenho... Então essa questão da proteção de dados, e você síndico, lamento, até um spoiler, né? Eu estou escrevendo um livro chamado Os Direitos do Síndico. Acho que até o 2º semestre do ano que vem sai. Tá difícil de achar direitos do síndico. Eu só acho deveres. Mas eu vou conseguir. Quantas páginas vai ter o livro? 2? Eu comecei a escrever tem 6 meses. Eu tô na página 5. Mas eu
Na primeira página, não, segunda tem, né? Tem, Direito do sítio, não tem. Boa sorte as outras duas, né? Se vira. Então, assim, ó, é importante que haja um debate sobre isso, porque isso é muito importante e, como disse o Reginaldo, todo mundo tem isso aqui hoje, gente. Todo mundo está conectado. Tu está conversando, estão te gravando. E daqui a pouco estão te contrapondo daquilo que você disse. Então, é importante que haja um cuidado desse aspecto, não só, eu tenho que dar manutenção para o condomínio, as áreas comuns, vazamento, o PPCI. Não, a LGPD também é importante. Chegamos no momento... Acabou. Não pode. Não Isso pode. pode ou não pode, Cauê? Não poderia. Antes de acabar, temos aqui uma pequena lembrança, né, para os nossos convidados. Você não vai ganhar, não, Cauê. Tudo bem. Convidado. Eu não mereço, né? legal. Já entendi. Se fosse Né? Tamires, ganhava. Tudo bem. Aqui uma lembrança do Pod Síndico na estrada, um chaveirinho, nosso copinho aí. Olha só que legal. Foi Lindo. muito Muito obrigado. Foi muito bom estar aqui com vocês. Acho que merece um segundo programa aí, Tem que montar uma ter. série, né? Porque mandaram 25 perguntas pra gente. Daí Foi 6. chegamos na sexta, mandaram corta que já acabou o tempo, Exatamente. né? Então Absurdo. temos mais 10 programas para fazer ainda, né? Com certeza. Mas gratidão pela presença. Queria que vocês deixassem aí as suas considerações finais, os seus canais de comunicação, como encontrar a Daniela Bibiano, como encontrar o Ramon. Por favor, fiquem à vontade, meus Você dê a queridos. honra primeiro ao nosso visitante aqui de Porto Alegre. Quero Visita ilustre. agradecer muito aqui. Eu sou professor há 17 anos e eu sempre costumo dizer, né, que o conhecimento ele só serve para duas coisas. Primeiro, para a gente aplicar, e o segundo, para a gente dividir. E é isso que a gente está fazendo aqui. E eu gostei muito da aula que eu tive aqui, gostei muito das perguntas do Cauê, do Reginaldo, das explicações da Daniela, e eu acredito que é assim que a gente cresce, né? A área condominial ela é uma área que ela passou muito rapidamente do informal para o profissional. Né? Sempre que eu falo sobre isso, eu gosto muito de trazer o exemplo do meu pai. O meu pai, em 1991, ele foi síndico num condomínio onde nós morávamos. Era 4 andares, 16 unidades no total. O síndico mudava a cada 3 meses. Não tinha... A assembleia, ela funcionava assim, hoje nós vamos se reunir lá às 7 horas no saguão. Tá? Ele tinha 2 obrigações só. Todo dia 10 ele batia de porta em porta para entregar o recibo e pegar um cheque, tá? Que era a cota condominial. E de 15 em 15 dias ele tinha que lavar o condomínio. Né, sabão em pó nas escadas, ligava a mangueira e ia com a vassoura. Hoje era uma autogestão, hoje é impensável. Ele só pagava a luz e a água do condomínio, não tinha nenhuma regra, nem gradeado o condomínio era. Né? Então, assim, eu gosto muito de trazer esse exemplo, porque hoje é impensável algo de gestão nesse sentido. Não tem como, não se aplica. Dada a quantidade de legislações e tudo mais que existe que o síndico tem que se capacitar. Capacite-se, siga Pod Síndico, busque cursos, busque especialista, busque jurídicos especializados, porque a dor de cabeça, se ela vier síndico, vai ser menor. Obrigado, Reginaldo. Obrigado, A gente que Cauê. agradece. Obrigado, Muito doutora obrigado. Daniela. Obrigado, doutora Amanda. Satisfação imensa poder ter estado aqui com vocês. E tem um presentinho aqui pra você, ó. Lá do nosso querido Ailton Tertuliano. Ó, a gente não falou, mas tem uma plateia aqui junto com a gente, Exato. pessoal, ali nos Pressão. bastidores. É pressão. Pressão total aqui, ó. Só fera, ó. Botafoguense, Ailton Tertuliano tá ali do lado, Conrado, doutor André e a doutora Amanda Amaral, tá tudo aqui assistindo. Imagina a pressão que tá em cima de meio do Cauê aqui. Meu E a Amanda ali, ó. Aqui, ó. Pra você, um presente Uau. autografado. Olha aí, Síndico Eu já gestor, olha só. os 4 pilares de uma gestão condominial. Muito obrigado, vai ser lido com muito carinho. Nós estaremos lançando, junto com a doutora Amanda, a doutora Daniela, um livro chamado Aprimorando a Gestão de Condomínios. Vai acontecer no Rio de Janeiro, no final do mês de setembro. Assim que for lançado, vou mandar aqui para os nossos anfitriões aqui. Porque é isso, gente, é sobre isso aqui que eu estou falando, viu? Conhecimento que tem que ser escrito para poder ser partilhado. Gratidão. É isso aí. Obrigado. Obrigado. Dani, é com você agora, minha é querida. comigo. Gente, Pod Síndico na estrada, sempre um prazer. Compartilhar, essa é a palavra do dia, né? O compartilhar. Quando a gente chega para gravar, dá para ver o brilho nos olhos de todo mundo, de trazer sempre alguma coisa importante, alguma novidade, compartilhar projetos, né? E é isso. Síndico, você não está sozinho.
embora talvez no condomínio, às vezes a solidão bata, Sim. mas você tem que estar sempre cercado de bons profissionais, né, de bons administradores, de um jurídico capacitado, uma auxiliar de engenharia ali para te orientar nas questões do dia a dia, que não é fácil, né? A gente vê elevador caindo, tem uma série de problemas acontecendo e às vezes o síndico ele fica ali, né, isolado, solitário. Então, esse podcast, tantos outros que a gente vê no mercado, né, o do Dr. Ramon lá do Sul, a gente vê as diferenças regionais, que é importante você saber como que é lá no Sul, como que é a dinâmica de lá, como que é a dinâmica daqui de outros estados, para você saber que tudo é possível no condomínio, mas que você tem que estar sempre munido, né, de conhecimento, de estudo, de preparação e de bons profissionais ao seu redor. Muito obrigada. Os canais. O canal é a 3B Advocacia. Nosso escritório está situado aqui na cidade de Campinas, no Jardim Proença. É isso aí. Obrigada. Muito bom. Cauê. Antes, acho que o Dr. Ramon não falou. Não, as arroba redes sociais. adv.ramon.luiz e arroba chama o jurídico, condomínio pode. É isso aí. Perfeito. Chama o jurídico, o condomínio pode. Gostei. Podcast. Que dia que vai ao ar, doutor? Ele vai de 15 em 15 dias, toda sexta-feira pela manhã, Toda sexta-feira Maravilha. pela manhã. 11 horas. 11 horas da manhã, ó. Um pouquinho antes do almoço. Chama o jurídico, condomínio Pode. pode. Condomínio pode. Da minha Isso parte, aí. sor agradecer. Tamo junto. Foi um prazer Gostou? poder apresentar aqui com você. Me chame mais vezes se Com quiser. certeza. E aos nossos convidados, muito obrigado, Foi pessoal. muito bom Foi uma estar honra. aqui com você, meu querido. Com você Obrigado também. mesmo. Experiência incrível. E é isso aí, pessoal. Vocês que estão aí nos acompanhando, esse formato aí do Pod Síndico, agora o Pod Síndico na Estrada, e esse quadro excelente que foi aqui idealizado pelo querido Cauê e pela Dani, o Pode ou Não Pode. Perfeito. Foi incrível. Foi incrível. Gente, gratidão. Você que está nos acompanhando, gratidão pela presença e até o próximo Pod Síndico na Estrada. Tchau, pessoal.